Bom, vamos lá. Começando mais uma gravação hoje. Está abrindo no Instagram e a gente já começa. Bom, acho que já começamos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre. Eu sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. E hoje é 2 de junho de 2020. Nós estamos com mais uma reunião online. Estamos aí voltando novamente aí às nossas reuniões, né? Semana passada, na realidade, a gente estava meio... não tivemos nenhuma reunião na semana passada, porque a semana passada tivemos bastante, vamos dizer assim, muitos eventos, né, para a gente trabalhar, né? E o principal deles foi a conferência da ABC2 que nós tivemos, que foi na semana passada. Foram 3 dias de bastante conteúdo, falando sobre a ciência, a autoridade da ciência e tudo mais. Eu estou com 2 telas aqui, que eu estou agora dando uma organizada um pouco melhor, né? Então eu estou com o celular aqui, apontado aqui, e do outro lado eu estou com os slides, que inclusive os slides já estão lá no Drive, tá? E aí a forma que eu estou captando aqui está dando para captar os slides e uma câmerazinha aí para quem estiver depois assistindo no YouTube vai ver bem pequenininho, tá? Então por isso que eu estou meio dividindo aqui até eu poder me achar uma posição, vamos dizer assim, melhor, tá? Então, como eu estava dizendo, na semana passada a gente teve a conferência da BC2, tá? Foi uma conferência muito boa, teve bastante conteúdo lá, a gente trabalhou com a questão da autoridade da ciência, teve Guilherme de Carvalho, teve Covolan, Marcelo Cabral e Ruth Bancevics. Cara, é uma mulher sensacional, tá? A Ruth Bancevics, para quem não está lembrando do nome dela, é naquele livro... Deixa eu só pegar aqui, eu não tô com ele. Tô com ele aqui. Deixa eu só pegar ele aqui. Para quem não tá lembrado quem que é a Ruth Bancevics, é a mulher que edita este livro aqui, tá? Você pode dar uma olhada aí, O Teste da Fé, pela organização da Ruth Bancevics. E ela deu uma palestra pra gente. E aí, depois da palestra, eu até mandei um e-mail para ela e tudo. É uma mulher, assim, me respondeu de uma forma... É um doce de pessoa, como nós brasileiros podemos dizer. É um doce de pessoa, tá? Então foi esse o nível que nós tivemos de palestras e de conteúdo na conferência que nós tivemos na semana passada, tá? Então foi muito bom, foi bastante coisa. E aproveitando, só um último recadinho, tem 2 recados aliás. Nessa semana nós vamos ter a nossa reunião na quinta-feira, tá? Então tudo volta ao normal, ou seja, as nossas reuniões terça e quinta-feira voltam todas elas ao normal, tá? Então hoje a gente vai continuar vendo o livro O Ajuste Fino do Universo, tá? O Ajuste Fino do Universo em Busca de Deus na Ciência e na Teologia. É esse livro do McGrath que a gente está trabalhando, então toda terça-feira voltamos e continuamos trabalhando com ele, tá? Na quinta-feira, próxima quinta-feira, a gente vai ter mais um tema livre e na próxima quinta-feira já tem algumas novidades. Primeiro delas, a gente vai falar sobre o tema criacionismo da Terra Antiga. Na última quinta-feira, 15 dias atrás, a gente falou sobre o criacionismo da Terra Jovem. Tá? O próximo a gente vai falar sobre o criacionismo da Terra Antiga. E aí que vem a novidade, que é o seguinte: tem um site que eu trabalho lá como colunista, se chama www.horadeberear.com.br, tá? Você pode entrar no meu Linktree aqui, na bio, no Instagram, você vai ver lá a última coluna da Cosmotel. Tá? É o nome da coluna onde eu trabalho lá, colocando algumas colunas, alguns textos lá. Então você pode acompanhar por lá. Para quinta-feira, aliás, toda quinta-feira agora, eu vou deixar um material lá, um texto escrito, para poder ter algum conteúdo a mais também para as nossas reuniões. Eu mesmo que vou escrever, então eu mesmo vou colocar. Aproveito que eu estou colaborando com a coluna, né? Tenho uma coluna lá, coloco um texto a mais, mas eu vou colocar um texto também para vocês poderem ler, além dos slides que vai continuar. Tá? Então essa vai ser a novidade. Então você pode acompanhar aqui no meu... Na minha bio aqui, lá tem os links lá para o site, para a coluna, para o canal do YouTube, para os slides, então tá tudo completinho aí, eu sempre deixo atualizado lá. Aí você entrando lá no site, você pode assinar newsletters do próprio site, do Hora de BDA, tá? E aí uma vez por semana
não é só eu que sou colunista, tem mais outros 2 colunistas, o pastor Samuel e o pastor Francirley, né, que eles também escrevem textos sobre tecnologia e teologia, e o Francirley mais especificamente sobre teologia, tá? Então lá tem bastante conteúdo deles também, tá? Então só você assinar a newsletter lá e aí toda vez, uma vez por semana, você vai ter os artigos, os links, tudo direitinho. É um projeto que está começando agora, mas já tem texto lá. Eu mesmo já coloquei alguns textos lá, o site está muito bonito, está bem organizado. Tá? Então vocês podem deixar pergunta lá também, sugestão de temas e tudo. Essa semana ainda não escrevi a coluna dessa semana ainda. Tá? Eu estou adaptando ainda um dia, talvez eu coloque sempre na sexta-feira ou na quinta-feira, estou vendo um dia direitinho, mas vai ter. E vai ter, além da coluna normal que eu escrevo semanal, vai ter essa também para quinta-feira. Tá? Então até quinta-feira vai ter um texto lá, você pode ler depois. Não dá para você assistir ao vivo aqui, está assistindo pelo YouTube, mas está meio perdidinho. Lá eu deixo as definições por escrito, então você pode acompanhar também. Tá? E um último convite que eu quero deixar também, essa semana a gente está com tem muitas, vamos dizer assim, tem algumas participações que eu estou fazendo com outros grupos da BC2 ao longo do Brasil, tá? Lá em Aracaju, e amanhã especificamente eu vou estar trabalhando com o pessoal de Salvador. Se não me engano, parece que o Marlon tá, eu não sei se ele está assistindo ainda ou não, lá com o Marlon, lá com o pessoal de Salvador. E a gente vai falar de um tema muito interessante. E se a Terra for plana, o que acontece? Se a Terra for plana, vai mudar o que na nossa teologia? Vai mudar o que na nossa cosmovisão, na forma como nós olhamos o texto bíblico? Aliás, a Terra tem condições físicas, astronômicas, geofísicas e cosmológicas de ser plana? Então, é essas coisas que a gente vai conversar amanhã no grupo da BC2 em Salvador, tá? Amanhã a partir das 18 horas, mas eu vou, assim que tiver o link direitinho, eu vou deixar no meu Instagram aqui o link, aí você pode participar lá amanhã, tá? Então, não se preocupe, só você ficar de olho aqui, antes das 18 horas vai ter o link lá para você poder participar, assistir e tudo mais, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre Terra plana, ou a possibilidade dela, ou a impossibilidade dela, não sei. Amanhã a gente vai conversar sobre esse assunto, tá? E, bom, amarrando a toda essa história que nós estamos conversando hoje, tá? Eu queria deixar a sugestão, eu não coloquei no Instagram ainda, porque não deu tempo. Apesar da pandemia, tá todo mundo parado em casa, mas a quantidade de trabalho parece que aumentou, né? Pelo menos no meu caso. Mas eu vou, depois que terminar aqui, eu vou deixar a foto da minha sugestão de literatura de hoje. Todo dia que a gente tem reunião eu deixo uma sugestão. E a sugestão de hoje é de um livro chamado, eu estou com ele aqui, eu estou com ele inclusive, aliás, em PDF, que eu adquiri ele em PDF. Não sei se vai dar para ver direitinho aí. N.T. Wright é o escritor. Paulo, uma biografia. Tá? É esse livro da Thomas Nelson Brasil, em português inclusive, tá? Um livro excelente, tá? É um livro excelente, um livro muito bom. Por que eu estou falando dele? Porque na semana passada, quando a gente teve a conferência, rolou lá um desconto para o curso da Udemy, tá? Então, lá tem vários cursos e tudo mais, e o pessoal do N.T. Wright, foi traduzido um curso do N.T. Wright, Paulo, uma biografia, tá? E foi colocado lá na Udemy. Né? E aí a gente teve, quem estava participando da conferência, teve lá na promoção da conferência 50% de desconto para o curso. E eu adquiri, acabei aproveitando. Mas o curso ainda está barato, pelo conteúdo dele está muito barato. Ele está na faixa de, parece que 68, 69, menos de 70 reais. Tá? E aí você tem um conteúdo que é o próprio N.T. Wright dando esse curso, né? É um curso dele, tá ele mesmo aparecendo lá e dando esse curso com legendas em português. Tá? Então, e aí eu comecei a entrar nesse mundo do N.T. Wright agora, né? Agora que eu estou começando a ler N.T. Wright. É magnífico, tá? É muito bom, é muito bom. O curso é excelente, tá? Mas a sugestão minha não é nem tanto a questão do curso, mas depois dê uma olhada lá na Udemy, tá? N.T. Wright, Paulo, uma biografia, você vai achar o curso lá também, mas é esse livro, Paulo, uma biografia, é excelente. Em linhas gerais, o que o livro trata? A gente tem o texto bíblico, temos as cartas de Paulo, tem algumas cartas que
talvez seja de Paulo ou não. Tem a história que é contada lá em Atos dos Apóstolos, falando sobre Paulo e tudo mais. Beleza, nós temos tudo isso, né? Então, aí é que vem a questão. Deixa eu só fazer um acerto aqui, que eu esqueci de fazer. Pronto, voltamos. Tela cheia, tá. E aí a gente tem a história que é contada lá no texto em Atos sobre Paulo e tudo. Beleza. Mas qual que é a biografia de Paulo? Qual que é a história de Paulo? Se a gente fosse ler um livro de biografia de Paulo, a gente ia achar na Bíblia? Na Bíblia a gente acha algumas informações. Baseado em tudo isso que eu falei para vocês, o N.T. Wright escreveu uma biografia, está bem bagunçado e grande, escreveu uma biografia de Paulo. Ele meio que virou um biógrafo de Paulo. Simples assim. E aí a gente começa a ver a pessoa em si de Paulo, entrar na cabeça de Paulo. Paulo, aquele cara que fez tudo aquilo. Eu não vou dar spoiler nem bíblico, se bem que não tem como dar spoiler da Bíblia, né? Não nesse nível. Mas eu não vou dar spoiler do livro, porque o N.T. Wright, ele entra dentro da cabeça de Paulo e dá uma dissecada na pessoa de Paulo. Faz uma biografia completa de Paulo. Quem ele era, baseado em diversas fontes e tudo mais, pegando o contexto histórico de Paulo, por onde que ele passou, por onde que ele andou, ao redor de Paulo, e montando a figura de Paulo, baseado, obviamente, nos textos que Paulo escreveu, porque ali é a fonte primária, vamos colocar assim, mas as outras fontes secundárias que é ao redor de Paulo. E construiu esse livro. Excelente. Excelente livro, tá? Então, depois eu vou colocar direitinho aí a foto e tudo mais, tá? Paulo, uma biografia, do N.T. Wright. É um livro excelente. Bom, eu já enrolei demais, então eu já acabei passando demais do tempo, porque teve bastante coisa da semana passada para cá. E aí eu acabei assistindo participando de um outro congresso também online. Na verdade ainda estou assistindo as palestras ainda, porque foi muito conteúdo, que foi do movimento conservador. Então lá teve bastante palestras, teve muita coisa boa também, e aí não deu tempo de eu, vamos dizer assim, me habituar a terminar com tudo isso. Então foi muita coisa por cima. Mas vamos para o que interessa hoje, que hoje nós vamos falar sobre o capítulo aonde nós começamos há 15 dias atrás, que era sobre, no princípio, as constantes do universo. Se você observar, se você tiver com os slides aí, ou não tem problema, depois vai estar no vídeo e está lá no Drive também, você pode acompanhar lá direitinho. Para você que está assistindo no YouTube, você está vendo os slides aí. Hoje a gente está vendo a parte 2, as constantes do universo, parte 2. Não se preocupe, eu vou fazer um resumo muito rapidinho do que foi a parte 1, para quem já passou 15 dias, não lembra e tudo mais. Tá? Então, o que a gente está vendo nesse capítulo? Basicamente é o seguinte, eu dividi esse capítulo em duas partes. É o capítulo, no livro, é o capítulo 9. Eu dividi ele basicamente em duas partes. Eu dividi, porque o McLeod colocou tudo isso, vamos dizer assim, junto, e eu achei melhor dividir. Por quê? Aí eu dividi numa parte onde é a parte científica do universo, ou seja, cosmologia, e a outra parte que é, vamos dizer assim, é uma questão um pouco mais teológica, ou mais antrópica. Né, princípio antrópico e tudo mais. Ele não vai entrar bem nesses detalhes de princípio antrópico e tudo mais, mas ele puxa algumas questões de coincidências, vamos dizer assim, que é o que eu vou trabalhar hoje. Na outra reunião, então, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou, eu dei vamos dizer assim, um caminho completo de toda a cosmologia, ou desde o nascimento do universo até os dias atuais. Na realidade não fui eu, foi o Magreth que colocou, eu só acompanhei. Quem manda o Magreth falar de coisas tão boas, né? E aí eu deixei no primeiro slide, como você pode ver nos slides aí, o modelo cosmológico padrão. E aí tem 3 pontos que é basicamente toda a história do universo. Ou seja, o universo nasce no instante entre 0 a 10 elevado a menos 44 segundos, ou seja, 0, seguidos de 43 zeros, 1 segundo, extremamente minúsculo. Durante esse período de tempo, a gente chama isso de a era de Planck. Aí tem a temperatura que é extremamente alta, de 10 elevado a 32. É 1 seguido de 32 zeros graus Celsius ou Kelvin. Porque nessa temperatura não importa se é graus Celsius ou Kelvin, porque é muito alta. E a gente tem efeitos gravitacionais quânticos. Em linhas gerais,
Nesse período, o que a gente sabe? Nada. Como assim nada? Pois é, a gente não sabe nada. Cientificamente a gente está trabalhando justamente para tentar ver o que foi esse instante que a gente chama de instante inicial do universo. Tá? O universo nasceu e ficou paradinho de 0 a 10 elevado a menos 44 segundos. E a gente está tentando trabalhar com isso. Tá? E eu estou falando tentando trabalhar no sentido que a gente está montando modelos cosmológicos para trabalhar com isso. Eu, por exemplo, trabalhei, e ainda estou trabalhando ainda com alguns outros colegas, em um ponto bem no finalzinho desse 10 a menos 44 segundos do universo, aonde ele começa aonde o universo vai nascer, onde ele vai desembocar no ponto seguinte, que é o Big Bang, que é a expansão inflacionária. Não é uma explosão, como o termo diz, ou como a gente até em senso comum diz, que o universo explodiu. Isso é maneira de dizer, mas é porque o universo não tem o que explodir. Ele vai ter uma expansão inflacionária. A minha vida de mestrado e doutorado foi justamente mostrar uma pequena característica do que provocou o Big Bang. Para você ver, eu gastei aí meu mestrado e doutorado para fazer um pontinho que nem é para modelar de uma forma geral o Big Bang em si, porque eu trabalhei só com um ponto muito específico. A gente ainda está trabalhando ainda, alguns colegas aqui ainda que eu estou trabalhando com eles, a gente ainda está tentando trabalhar com a questão de termodinâmica nesse início, para ver se consegue modelar o Big Bang um pouco melhor. Você vê o tamanho que é a dificuldade. E os colegas que eu digo que eu estou trabalhando com eles são alunos de doutorado. Então, assim, já estamos num nível bem adiantado e a gente ainda não consegue trabalhar bastante. Tamanha é a dificuldade para trabalhar com esse início do universo. Então, aí a gente tem aí, pelo que você pode ver no slide, de 10 a menos 44 a 10 a menos 32 segundos, o período que nós chamamos de Big Bang, que é essa expansão inflacionária, muito rápido, só durou esse tempo. Tá? Então, quando a gente fala que o universo explodiu, tem o período de inflação, essas coisas todas, é durante esse período aí que eu estou me referindo. De 10 a menos 32, faltou o Szinho no slide, aí, segundos em diante, ou seja, até os nossos dias atuais, é tudo aquilo que nós conhecemos muito bem, conseguimos modelar e tudo mais dentro da cosmologia. Então aí nesse período todo, daí para frente vai ter nascimento de estrelas, de galáxias, planetas, a nossa galáxia, nosso planeta, nós e por aí vai. Então tá tudo bem, vamos dizer assim, bem delimitado, vamos dizer assim, depois desse período do Big Bang. Bom, mais detalhes, é claro, você pode ver, já está o vídeo inclusive lá da última reunião, que é onde eu trabalhei todos esses detalhes, tá? Não deixe, novamente, o velho recado, não deixe de adquirir o livro do McGrath, tá? Não deixe de adquirir e ler esse livro, tá? Ele é muito bom. E tem um detalhe, não sei se vocês, para quem não é associado da BC2, quando você compra algum livro lá no site da BC2, tá? A gente compra isso direto no site da BC2, então nem precisa de procurar nem nada. No site da BC2 tem lá um menuzinho chamado loja, e lá você consegue adquirir os livros dessa série Ciência, Fé Cristã e tudo mais. Mas para quem é associado da BC2, isso é um detalhe muito importante, tem sempre desconto em livros. Por exemplo, esse mês a gente já tem desconto de 30, 40, 30, eu tenho quase certeza que é 30%, porque às vezes varia, às vezes a gente adquire até 40% de desconto em um bocado de coisa, né? Mas acho que é 30% de desconto em qualquer livro. Então, associado da BC2, compra livros da BC2 no site da BC2 com desconto. Tá? Qualquer evento que tem da BC2, qualquer um, seja nacional, local, igual a gente está aqui, tem um evento da Semana de Ciência e Fé Cristã lá não é Aracaju, em Maceió, que vai ter agora em junho, acho que se não me engano na semana que vem. Eu posso me inscrever, vai ser online, eu vou assistir, eu sou membro da BC2, faço a minha inscrição e eu tenho, se não me engano, parece que é 30% de desconto nos eventos. Então, assim, ser membro da BC2 te dá descontos em eventos, em livros e tudo mais, né? Fora outras coisinhas mais, né? Dentro dos eventos tem sorteio de livros, sorteios de cursos, ainda vai vir ainda o anúncio oficial, mas já está oficializado. A BC2 também agora tem, além da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, nós temos também a Academia Brasileira
de Cristãos na Ciência. Eu não sei se vai ser bem esse nome, mas vai ser Academia Cristãos na Ciência, alguma coisa assim. É uma academia. Em linhas gerais, é só um parênteses que eu estou fazendo. Em linhas gerais vai ser o seguinte: nós agora trabalhamos de forma oficial dentro de uma instituição oficial de graduação e pós-graduação em ciência e fé cristã. Tá? Inclusive agora no segundo semestre já vai ter um curso EAD, né, por causa que a gente está parado, a gente vai ter um curso em EAD sobre a questão da vida intelectual. Tá? E é um curso de, se eu não me engano, é um curso modular, apenas de 4 meses, vai ser apenas um curso, se eu não me engano, de pós-graduação. Eu não tenho certeza, tá? Mas vai vir um anúncio direitinho no site e tudo mais. Então a BC2 agora virou também, aliás, tem além da BC2 de tudo isso, nós temos agora uma academia. E, por exemplo, na semana passada sortearam bolsas. Foram, se não me engano, parece que foram 2 bolsas de estudo já para esse curso. Então a coisa está muito maior. Tá? Então tem muita vantagem em ser associado da BC2, fora os artigos que a gente tem, a revista e tudo mais, algumas coisas específicas para os associados. Tá? Então é muito bom, é muito importante ser associado à BC2. Bom, fechando parênteses, agora voltando então no ajuste fino e as constantes do universo. Em linhas gerais, o universo, como vocês podem ver no outro encontro que a gente teve, deixa eu ver se eu vi isso aqui para não ficar muito... Só estou olhando para cá, eu tenho que olhar para cá também. Lá dentro na outra reunião que a gente teve, eu falei bastante sobre a questão de cosmologia, como é que o universo nasceu, o seu desenvolvimento e tudo mais. E aí, em cima disso, a gente tem diversas questões muito pontuais, cosmológicas principalmente, aonde que são extremamente necessárias para que o universo seja do jeito que ele é, no formato que ele é e mais, para que ele tenha a capacidade de ter vida inteligente e ter vida inteligente em nós, no meio desse bojo todo. Então tem várias coisas que a gente chama de constantes, né, dentro da física a gente tem diversas constantes e diversos acoplamentos de forças fundamentais, de força eletromagnética, gravitacional. A gente só tem 4 forças, né, a eletromagnética, gravitacional, a fraca e a forte. E a interação dessas forças com a matéria, a gente tem, por exemplo, algumas poucas partículas elementares, muito pouca partícula elementar, tá? Então a gente tem aí um bóson de Higgs, a gente tem aí uns quarks, temos aí uns elétrons, algumas coisas todas aí que quando somado todo o pacote, nós temos o universo inteiro. Pouca coisa simplesmente forma o universo inteiro. E essas poucas coisas formam nós como seres humanos, inteligentes, morais e tudo mais. Essas poucas coisas. Tá? Na outra reunião eu acabei falando de um pouquinho dessas constantes, desses pontos um pouquinho mais físicos. E aqui o McClef ele levanta 6 pontos, ou 6 números, vamos dizer assim, que está no slide, né, que eu renomeei eles direitinho para poder explicar direitinho para vocês, que ele tirou do livro do Martin Rees, The Six Numbers. Esse é o nome do livro. Inclusive eu tenho ele aqui também, é em inglês, não tem tradução em português. E aí o Rees, ele que é um físico, ele é cosmólogo também, ele seleciona esses números que eles são... O Rees, detalhe, o Rees é físico cosmólogo, nesse livro ele está falando de física, não está falando de teologia, não está falando de filosofia, está falando de física, está falando de cosmologia. Tá? Só esse detalhe, na realidade eu nem sei se ele é crente, eu não tenho certeza se ele é crente ou não sei, sinceramente eu não sei, depois eu posso dar uma olhada. Mas o Rees, nesse livro, The Six Numbers, ele está falando de física, puramente de física, mais nada. E aí ele vai falar sobre esses números que eu vou falar para vocês, aonde tem a questão da relação entre eles, a questão que está relacionada entre eles e a montagem do universo e a nossa vida, nós como seres humanos observadores de dentro do universo. E aí o McClef ele vai explicar sobre esses pontos direitinho, ele gasta vários parágrafos para falar justamente sobre isso.
como eu sempre falo para vocês, eu não vou detalhar direitinho como o Maglev faz, só vou citar. Se você tiver com esse livro lá na página 134, 135 e um pedacinho da 136, ele vai falar desses números e aí ele vai citar o que o Ray está falando, que é que eu vou falar aqui para vocês, aqui bem por cima, e o ajuste. Detalhe, ajuste do Rees, não do Maglev. Acaba que tem uma relação entre os dois. O ajuste desses números nesse formato inteiro para formar o universo. Tá? Então a gente consegue observar um certo ajuste, porque essas constantes, ou esses detalhes que eu vou mencionar para vocês, não podem ser nem maior e nem maior. Esses números não podem ser nem maior e nem menor do que eles são. E são números, como são relações, forças e tudo mais, são números que são medidos em laboratório. Tá? A gente observa esses números. E tem que ser esse número exato. Não pode ser nem maior e nem menor e uma parte muito pequenininha, porque se for maior ou menor numa parte muito pequenininha, a gente simplesmente não tem universo. A gente não tem estrela. Se a gente não tem estrela, a gente não tem compostos químicos para a vida, carbono, oxigênio. Se a gente não tem... Mexer um pouquinho disso, a gente não tem planeta. A gente não tem vida. Tá? Então eles são assim, muito certinhos coincidentemente. Tá? Vamos lá, primeiro, que números são esses? O primeiro deles, que o Ray cita, é um que a gente faz a questão da força eletromagnética e força gravitacional, a razão entre as duas. Eita, acabei guardando o livro, mas depois, bom, eu estava com o livro de física bem aqui em cima, mas não tem problema. Você tem a força eletromagnética, é aquela força de Coulomb, aquela equação lá de Coulomb e tudo mais. Força igual a constante vezes a carga elétrica de uma, carga elétrica de outro, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Isso é a força de Coulomb. A gente aprende isso no terceiro ano do ensino médio. Então, se você não sabe nada de física, não se desespere, que eu não vou falar de equações. Mas se você tiver um livro do segundo grau aí da época que você estudava, qualquer livro de qualquer época que você estudava, pega lá o livro do terceiro ano, eletromagnetismo. E aí você vai ver lá, procurar a força de Coulomb. Ou alguma coisa como força eletromagnética, ou qualquer coisa do tipo. Então você vai ver que F é igual a K, que é uma constante. Constante é o que? É um valor. Olha isso. Carga elétrica 1, carga elétrica 2, dividido pela distância ao quadrado dessas duas cargas. Isso é a força eletromagnética. A força gravitacional é muito semelhante ao formato. Só você pegar de novo um livro de física do primeiro ano e ver lá a parte de força, gravitação universal de Newton, qualquer coisa do tipo. E aí você vai ver que a força gravitacional é o F igual ao G, que é uma constante também, igual ao K, mas é um outro valor. G é igual a massa de massa de um outro corpo qualquer, massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Isso é a força gravitacional. Tá? Beleza, tem uma continha que a gente faz, nesse livro, que eu devia estar com o livro na mão aqui, mas eu fiz essa continha na faculdade, é uma continha muito simples. Você pega as duas forças e meio que dá uma equivalência entre elas. Coloca uma igualdade, a grosso modo. A gente tem nenhum matemático para me matar depois, mas coloca uma igualdade. Aí você vai ver a proporcionalidade ou a razão entre essas duas forças. Coloca uma dividida para a outra. E faz a continha lá, porque o K ele é 9 vezes 10 a 9, o valor dele, e o G é 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Aí tem as unidades lá e tudo mais, mas faz essa continha e aí você vai chegar num valor. O importante é esse valor, que é a razão entre a razão das forças eletromagnética e gravitacional. E aí você vai ver que a força eletromagnética, se eu não tiver esquecido o valor, eu calculei isso, mas já tem muito tempo. O Maglev cita esse valor. Se eu não estiver enganado, a força eletromagnética é 10 elevado a 39 vezes mais forte do que a força gravitacional. E é um valor exato. Tá? Não se preocupa muito com o número, porque o número é gigantesco. Tá? A força gravitacional é muito menor do que qualquer outra força fundamental. Mas a ideia aqui por trás disso aqui é a questão do valor exato. Se essa proporcionalidade for maior ou menor, ou seja, em outras palavras, se a força gravitacional for maior ou menor, ou a força eletromagnética for maior ou menor do que ela já é, ou seja, nessa proporcionalidade entre as duas, não for esse número exato, se uma for maior
ou a outra for maior, e aí vai desequilibrar entre elas, a gente não vai ter átomo, a gente não vai ter nada no universo, a gente não vai ter galáxias, estrelas, planetas e tudo mais. Só isso. Se essa proporcionalidade não for esse valor exato de proporcionalidade, a gente não tem de átomo a estrutura do universo. Só isso. A gente vai ter aí simplesmente um grande mar, se ela for um pouco maior, a força eletromagnética maior do que ela já é proporcionalmente, a gente simplesmente vai ter aí, não vai ter átomos, vai ter só um monte de partícula. Ou se a força gravitacional for maior dentro dessa razão, a gente simplesmente não vai ter galáxias, estrelas e tudo mais. A gente não vai ter estrutura do universo. Simples assim, tá? Simples assim. Bom, e aí depois ele vai falar aí um outro número, uma outra proporcionalidade, que é a questão da força nuclear forte. Tá? Em outras palavras, o que é isso? Força nuclear forte, só para você ter uma ideia, é dentro do átomo, lembra lá quando a gente estuda lá no ensino médio, tá? Eu estou puxando coisas do ensino médio porque foi o que eu estudei, tá? Eu não estou puxando nada que eu estudei na faculdade, não se preocupe, tá? Só lembre das coisas, por exemplo, o átomo eu vi em química no primeiro ano, porque já tem muitos anos já que eu terminei o ensino médio, mas foi o equivalente ao primeiro ano hoje, tá? Lá no primeiro ano, lá em atomística, lá em química e tudo mais, a gente viu sobre átomo. O que é átomo? Átomo é um objeto que tem um núcleo e tem umas coisinhas rodando ao redor que são os elétrons. Tá? Você tem a eletrosfera e tem o núcleo. Lá no núcleo, o que você tem no núcleo? Então, se você pegar um átomo de hidrogênio, você vai ter um próton lá no núcleo e elétron ao redor. Só isso. Mas se você pegar outros elementos químicos, por exemplo, o hélio e por aí vai, você não vai ter só um próton. Você vai ter, dependendo do elemento químico, você vai ter prótons e nêutrons. E vão estar ali junto. Detalhe, os prótons, eles são cargas o quê? Positivas. Por ser carga positiva, lembra lá que a gente viu lá no terceiro ano, cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais diferentes se atraem. Então o elétron com próton se atrai. Próton com próton se repele. E o que tem no núcleo do átomo? Prótons. Nêutron, a sua carga, vamos arredondar aí, é nula, é zero. Carga elétrica. Mas lá no núcleo tem um monte de prótons. Mas próton com próton não se repele? Se repele. Como é que eles estão juntos lá? Eles estão juntos devido ao que nós chamamos de força nuclear, porque é do núcleo, forte. Forte por quê? Porque a força ali para segurar próton com próton ali é muito grande, porque eles estão querendo o quê? Se repelir. Aí a força nuclear forte, ela é mais forte do que a força eletromagnética e pega e junta, fica ali junto. Não é que encosta, mas fica ali junto. E aí o que você tem? Você tem o núcleo do átomo estável. Tá? Você tem ele direitinho, então por isso que nós temos estruturas, a minha face linda e tudo mais. Por isso que nós temos todas as estruturas, porque os átomos estão bem estruturados. Eles não estão, vamos dizer assim, decaindo ou explodindo ou deixando de existir, ou os prótons bateu e está voando. Não, a gente tem as coisas muito bem estruturadas por causa da força nuclear forte. Se a força nuclear forte for mais forte do que ela já é ou mais fraca, a gente simplesmente não tem átomo. Só isso. A começar daí. Tem um outro número também que se chama densidade do universo, que é simbolizado por ômega. Tá? Eu coloquei até a letra grega aí, é ômega. O que é isso? Isso significa o seguinte, que a densidade do universo, ou seja, que Maclay vai chamar de quantidade de matéria, tem uma discussão cosmológica ainda muito forte em cima dessa questão aí, mas se a densidade do universo, eu estou chamando de densidade, o Maclay vai chamar de quantidade, que justamente eu estou em mente com essa discussão agora atual, mas não precisa se preocupar com relação a isso não, uma outra oportunidade a gente conversa sobre isso, tá? Então eu estou chamando de densidade aqui porque eu acho que é um termo que vai pegar um pouco melhor do que o Maclay está colocando. Não é que o Maclay colocou errado, tá? Pode ser que ele está passando isso para pessoas que não entendem de física, não entendem de cosmologia, e ele até quer explicar alguma coisa lá para eles. Não tem problema nenhum. Eu é que estou sendo um pouquinho mais precioso nesse ponto. Densidade do universo. O que é densidade? Densidade é aquela coisa que a gente já conhece. Massa dividido por volume. Só isso. Tá? Então, basicamente, pensa que a densidade do universo seria todo o conteúdo do universo em relação ao seu volume. Se esse valor de densidade, porque o conteúdo
conteúdo do volume. O conteúdo do universo é constante, é o mesmo conteúdo desde quando ele nasceu, não importa. Mas se esse valor que a gente faz um ajuste nele, nas contas e tudo mais, se esse valor de densidade do universo for maior ou menor lá no início do universo, hoje em dia, o que acontece com o universo? Você não tem universo. Só isso. Se a densidade é um pouquinho maior, o universo ele começa a crescer. Eu estou pensando aqui no caso lá no início do universo. O universo começa a nascer ali naquele iniciozinho ali, tem um Big Bang e tudo mais, ele começa a nascer. A densidade é muito alta, ele vai e implode de novo. E aí nós não estaríamos aqui conversando. Se a densidade é menor do que esse valor, ele muito rapidamente ele se expande muito rápido, não tem informação das estruturas que nós temos. E aí a gente não tem informação de aglomeradas de galáxias. Galáxias. Bom, se a gente não tem galáxias, aglomeradas de galáxias, não tem estrela, não tem planeta, não tem vida, não tem nada. Simples assim. Energia escura. O McGrath não cita esse nome de energia escura, tá? Ele fala da expansão do universo. Esse nome energia escura é eu que estou colocando aqui, tá? O que é isso? Isso aí é porque hoje em dia nós estamos bem na fronteira do conhecimento dentro da cosmologia, nós temos esse conceito, por isso que eu coloquei conceito, porque energia escura a gente não sabe o que é. Tá? Pode ser um objeto, pode ser um campo de energia que não conhecemos, pode ser um fenômeno que a gente ainda não mapeou direito, pode ser simplesmente nada e a gente é que tem que fazer uns ajustes aí nas contas direito aí. Então, a gente não sabe muito bem. Mas o que é energia escura? Qual que é o conceito disso? Isso aí está enraizado com o universo na questão da sua expansão. Então, ou seja, da sua evolução. Então, se a energia escura ela tem uma quantidade muito grande, o universo vai se expandir muito rápido. De uma forma muito rápida, uma forma muito acelerada. Se ela for uma quantidade muito menor, as coisas vão acabar, vamos dizer assim, no caso da densidade, porque a energia escura, a densidade está dentro do conteúdo do universo, então vai estar relacionada à questão de densidade do universo. Tá? Então se ela for muito menor do que ela já é, ou, e aqui eu estou falando de maior ou menor, mas pode ser uma partezinha só, uma parte em 10 mil, uma parte em 1 milhão, isso já é o suficiente para simplesmente você não ter universo. De tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Dessas constantes, você faz um ajuste aí de uma parte em 1 milhão, uma parte em 1 milhão na parte gravitacional, aí acabou, você não tem átomo, não tem galáxia, não tem mais nada. Simples assim. Na questão da energia escura, se você tem um pouquinho mais ou um pouco menos, você tem ou um universo que se expande demais, e aí a gente não tem universo, ou um universo que o seu conteúdo não tem e ele implode. De uma forma ou de outra você não tem universo. Tá? Número Q é uma outra, é um outro negócio que o McGrath vai colocar, puxando lá do Martin Rees, tá? Que é a questão da força gravitacional para as massas de repouso. Que é isso? Traduzindo para o português é o seguinte: eu tenho uma massa aí de... Estou emagrecendo, graças a Deus, com essa pandemia e tudo mais, estou fazendo as corridinhas, então estou começando a ficar fitness, né? Eu estou aí com os meus 75 quilos, já emagreci 5 quilos, né? Já não engordei, já tá bom demais. 75 quilos e por eu ter massa, eu adapto ao meu redor um negócio que nós chamamos de força gravitacional. Essa caneta tem, sei lá, algumas gramas, vamos arredondar aí, eu não sou bom com a parte experimental, né, mas vamos chutar aí 100 gramas, acho que não tem nem tudo isso, mas vamos dizer, 100 gramas. 100 gramas e ela está perto de mim aí uns 30 centímetros, mais ou menos. Aí eu jogo lá naquela fórmula da gravitação universal de Newton e calculo qual é a força gravitacional entre eu e a caneta. Dá para calcular. Você coloca lá, a minha massa, 75 quilos. A massa da caneta, em quilos, 100 gramas, 0,1. A distância, 30 centímetros. Aí você coloca em metros. Tá? E aí você coloca lá a outra constante, lá, que é o G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11. Faz essa continha toda ali, você vai ter a força gravitacional muito pequena, sim, muito pequena, mas você vai ter a força gravitacional que eu, com 75 quilos, estou atraindo a caneta nessa distância de 30 centímetros. Para qualquer corpo isso acontece.
A Terra, por exemplo, a Terra é gigantesca, olha o tamanho da Terra, né? E ela não é plana. Ou é plana? Amanhã você participa lá com a gente lá que eu vou te falar se a Terra é plana ou não. Mas a Terra é gigantesca, pelo menos a gente sabe que ela é gigantesca. E ela tem uma massa gigantesca. Então a massa da Terra em relação a mim é muito maior. Eu tenho 75 quilos, a massa da Terra vai para 10 elevado a um monte, muito maior. Então a Terra está me puxando com força gravitacional. Também dá para calcular, é uma continha simples de fazer. Força, a mesma equação de Newton lá. Coloca a massa da Terra, coloca a sua massa ou a minha massa, 35 quilos. Qual é a distância que eu coloco? Coloca a distância do raio da Terra, tá? Do chão, que é que a gente fica no chão, né? Até o centro da Terra. Arredonda aí para o valor exato é 6.370 quilômetros, tá? Faz essa continha e você vai ver qual que é a força gravitacional que a Terra está fazendo em você. Dá para calcular. Em linhas gerais, esse número Q que ele está falando é justamente essa razão, essa proporcionalidade ou essa, vamos dizer assim, essa atuação da força gravitacional nos corpos, nesses corpos massivos e por aí vai. Tá? Claro, o Martin Rees ele vai falar de muito mais coisas que eu estou falando aqui. Eu estou falando muito por cima, muito só para você ter uma ideia bem superficial sobre isso. Tá? Depois eu vou pegar o nome direitinho do livro, eu vou deixar aqui na recomendação do livro, vou deixar a recomendação também desse livro do Martin Rees. Tá? Um livro muito bom. Tá? E tem pouca... Eu dei uma folhada nele, não tem equação. Tem uma equação ou outra ali, você pode ignorar, mas dá uma lida no texto, o texto é muito bom. Tá? É um texto muito bom. Então esse número Q vai justamente falar sobre essa questão da força gravitacional. E aí, novamente, se a força gravitacional é mais forte, o que acontece? Eu sou esmagado aqui na própria Terra. Bom, para começar, eu não teria vida aqui na Terra. Tá? Se ela é mais fraca, bom, também não tem. Simples assim. Uma forma bastante simples. Tá? E o último ponto que o McClellan vai falar é a questão das dimensões espaciais. Isso aqui é um ponto legal. É muito bom, tá? Tem bastante discussão com relação a isso, mas eu não vou entrar nele, eu só vou citar bastante por cima. O que é isso? Dimensões espaciais. O que é isso? Parece até ficção científica. Não, não é. Dimensões espaciais é o nosso espaço tridimensional. A gente vê as coisas em três dimensões. Altura, largura, profundidade. É isso. Quantas dimensões? 3. Altura, largura, profundidade. 3 dimensões. Nosso universo inteiro é tridimensional. Quer colocar o tempo também? Aí para mexer um pouquinho com relatividade e tudo mais. Beleza, o nosso espaço, o nosso universo inteiro, ele é quadridimensional. E ele tem o espaço-tempo, ou espaço-temporal. 4 dimensões. Só. Não temos mais do que 4 dimensões, considerando o tempo, ou vamos trabalhar só com espaço 3 dimensões, não temos. E isso possibilita com que nós simplesmente tenhamos o universo do jeito que é. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, a questão da nossa visão, como nós enxergamos, também é tridimensional, nós entendemos as coisas tridimensionais. Por exemplo, se tiver alguma coisa que seja não tridimensional, mas quadridimensional, estou tirando o tempo fora, tá? Quadridimensional de forma espacial, ou seja, tem uma quarta dimensão, eu não enxergo ela, eu não vejo ela. Digamos, aí vai um contrafactual, digamos que Deus aí, ele trabalha em 4 dimensões espaciais. Ele pode pegar essa caneta aqui e desaparecer na minha frente. Eita, a caneta sumiu na minha frente. Não é que a caneta sumiu, ela foi para a quarta dimensão e saiu das 3 que eu estou. Simplesmente isso. Mais fácil para entender, pega um papel. Papel ele é o quê? Quantas dimensões? 2? 1, 2. Só. Não tem. Essa dimensão aqui não tem no papel. E aí, eu pego o papel e desenho um carinha. Eu desenho uma pessoa aqui, 2 aqui, o olhinho, o nariz, o cabelo da menina. Desenho aqui a menininha aqui no espaço dimensional. Quantas dimensões que ela vive? Em 2. O mundo dela é isso. Ela está vendo isso aqui? Ela está vendo a caneta? Não, não está vendo nada. Ela só vê o que está aqui. Aí, tem alguma coisa na frente dela? Não tem. Aí eu sou tridimensional, desenho uma
uma bola, um círculo na frente dela. O que ela viu? Ela viu um círculo aparecer do nada na frente dela. Aí, é porque eu não tenho aqui uma borracha, mas se eu pegasse uma borracha e apagasse o círculo, ela simplesmente viu um círculo no mundo, no universo dela, desaparecer. É mais ou menos isso, a questão de tridimensional e tudo mais, para a gente poder entender. Isso aqui tem esse detalhezinho aqui de bidimensional por tridimensional e tudo mais, tem muitas implicações muito interessantes, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, o nosso mundo é tridimensional. Aí a gente tem teoria de cordas com um monte de outras dimensões a mais, 10 dimensões, 11 dimensões, 12 dimensões. Aí tem umas coisas muito a mais, mas o nosso universo, pelo menos até agora, está funcionando e funciona muito bem em 2 dimensões. Nada de 3 dimensões. Ou bidimensional. Funciona perfeitamente em 2 dimensões. Tá? E esse é um fator, vamos dizer assim, bem adaptativo ou bem ajustado no nosso universo para ele funcionar em 3 dimensões. Tá? Bom, e aí então, o último slide então é justamente as implicações com relação a todas essas coisas, ou sobre fazer sentido dos fenômenos antrópicos. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que esses 6 ajustes que eu falei para vocês, tá? Ele tem uma baixa probabilidade de ocorrer todos eles juntos. Né? O McCreff vai levantar uma discussão dessa, inclusive com questão de multiverso e tudo mais, mas a probabilidade de tudo isso acontecer com esses números que eu falei para vocês e com esse ajuste ideal, porque se eu mexo na força gravitacional e não mexo nada, eu simplesmente acabo com tudo, eu não tenho universo. Ou qualquer outra coisa que eu vou mexer, simplesmente acabo com tudo, eu não tenho universo. Então, a probabilidade de tudo isso ocorrer de uma forma tudo certinha é muito baixa. Tá? E tudo isso acontecer no universo e com a vida é mais baixa ainda. Tá? Mas acontece. Acontece. Simplesmente acontece. Um outro detalhe aí, tem uma outra live que a gente trabalhou, tá no canal do YouTube, depois vocês podem observar lá, que a gente trabalhou com a questão do princípio antrópico. Tá? É uma que a gente falou de princípio antrópico e argumento cosmológico. Não é princípio cosmológico, tá? Argumento cosmológico. Depois você pode procurar, são duas reuniões que a gente teve. Uma delas eu falei sobre o argumento cosmológico, que foi, se não me engano, a segunda, e a primeira eu falei sobre o princípio antrópico. Lá eu detalho um pouquinho mais sobre essas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Essa questão de probabilidade das coisas ocorrerem. Tá? E aí tem um outro detalhe, que é a questão da localização do observador dentro de todas essas coisas. Porque, em linhas gerais, nós somos um observador dentro do universo, nós estamos observando as coisas de dentro. E as coisas são ajustadas ou não para que tudo isso aconteça do jeito que está, mas tenha observadores de dentro de todas essas coisas, mas tenha observadores de dentro de todas essas coisas que observa esses ajustes. Tá? A probabilidade de tudo isso ocorrer vai lá para zero e bem mais para zero mesmo. Tá? E um outro ponto que o McCreff levanta, e eu já vou finalizar, é a questão do multiverso. O que é isso? Ele vai contar uma história, por isso que eu coloquei a inflação Alan Guth, tá? Que o Alan Guth, ele na realidade, foi um físico, aliás, ele está vivo ainda, né? Mas ele trabalhou com essa teoria da inflação no início do universo, ou seja, para poder fazer ou dar a entender de como que o universo nasceu. Lembra que eu falei lá no iniciozinho de hoje sobre a questão da teoria do Big Bang? Como que o universo, entre aspas, explodiu? Aquele instante onde você tem o Big Bang, ou a grande, entre aspas, explosão, porque não é explosão, é simplesmente uma expansão inflacionária, é o que nós chamamos de período de inflação, que é o que o Alan Guth trabalhou em 1981. Na realidade, ele inaugurou uma outra sub-área dentro da cosmologia, que é o que chama de inflação, e aí a gente tem várias teorias que trabalham com inflação, inclusive uma que eu estou trabalhando, igual eu mencionei no meu mestrado, no meu doutorado, eu comecei a trabalhar com um ponto bastante específico que vai desencadear, depois desse trabalho todo que eu fiz, com a inflação. Tá? Então a inflação é esse modelo que se tem justamente para dar ideia, ou para dar vazão, ou
poder explicar mecanismos de nascimento do universo. Só que não tem só a questão da inflação, a gente tem outros mecanismos também que é a questão do multiverso, ou igual eu coloquei, outros locais multiversais. Por quê? Porque a gente tem dentro da ideia de multiverso diversas teorias que trabalham com diversos universos ou diversos multiversos. Esse cartaz que vocês estão vendo aí bem atrás aqui, tem o meu telescópio e tem um cartaz. Esse cartaz aí foi do primeiro trabalho que eu fiz lá na faculdade, estava na graduação ainda, e o meu TCC foi sobre teoria M. Teoria M é uma teoria que advém da teoria de cordas, é uma teoria cosmológica, onde vai mencionar, o telescópio está bem em cima, mas é bem essa figurinha bem aqui. Tá? Ixi, aqui quem está vendo no YouTube aqui não está vendo, mas esse cartaz aqui atrás está exatamente de trás da minha cabeça. Mas você que está vendo no Instagram aqui, é justamente essa figurinha aqui. Mostra nessa figurinha aqui dois universos paralelos e o choque deles provoca o que nós chamamos de Big Bang. Então, teoria M é um modelo, é um dos modelos de multiverso. Você tem diversos outros modelos de multiverso, tá? Diversos outros, para poder justamente explicar toda a questão antrópica, ou seja, do ser humano dentro do universo e tudo mais, tá? E poder explicar o universo do jeito que ele é. Tá? Então temos diversos modelos de multiverso e tudo, inclusive quando a gente trabalhou com o princípio antrópico, eu falei sobre eu trabalhei com um artigo do John Polkinghorne, né? E aí eu achei interessante, porque quando lá no finalzinho do artigo lá, o pessoal sempre tenta trabalhar com essa questão de princípio antrópico. O princípio antrópico não é uma ideia religiosa, uma ideia cristã, qualquer coisa. Não, isso aí é uma ideia filosófica, tem diversas linhas de se trabalhar com relação a isso, e é uma ideia, inclusive, que se trabalha dentro da física, dentro da cosmologia, princípio antrópico. Tem um cara chamado Alexander Vilenkin, ou Vilenkin, é um russo, eu não consigo falar, não sei se está certa a pronúncia dele, mas se escreve Vilenkin com K-I-N. É um cara que trabalhou com um monte de coisa, né? Um grande físico. Trabalhou com inflação, trabalha com multiverso, e ele escreveu um artigo científico, publicado e tudo mais, sobre princípio antrópico, dentro de cosmologia. Então, assim, o princípio antrópico não é uma ideia, uma doutrina cristã, seja lá o que for. Não, é um pedaço, é um negócio que a gente trabalha dentro da ciência de forma séria. Tá? E aí, voltando lá no Polkinghorne que eu estava mencionando, tem muitos que advogam a ideia de multiverso para explicar a questão do princípio antrópico através do multiverso, e é o que dá a entender, justamente para tentar tirar a ideia de teísmo de dentro das conversas, vamos dizer assim, de princípio antrópico, para não colocar a ideia de teísmo. É um negócio interessante, dá uma discussão bem interessante. Bom, era isso, tudo isso que eu queria trabalhar com vocês hoje, tá? Nos slides aí tem o livro que a gente está trabalhando, tem todos os detalhes desse livro, O Ajuste Fino do Universo, Em Busca de Deus na Ciência e na Teologia. E aí eu deixo também aí explícito aí uns links, que é o meu e-mail, o Instagram, para quem está assistindo já sabe qual que é, mas você que está assistindo no YouTube tem aí o meu Instagram, e tem o primeiro link, que agora eu sempre vou deixar, que é o Linktree, alexandre.fernandes.df. O que é isso? É o mesmo que está aqui no Instagram, é esse mesmo link. Lá dentro dele, para você que está vendo só pelo YouTube, dentro desse primeiro link aí, desse Linktree, /alexandre.fernandes.df, tá lá todos os links que eu deixo dos slides, desses slides que vocês estão assistindo, que está gravado, mas tem os outros slides lá. Alguns outros slides eu sempre deixo um mês, tá? Eu não deixo sempre, tá? Mas se alguém quiser de algum outro que a gente já passou, não tem problema, é só me pedir por e-mail ou pelo Instagram. Tá? Lá também dentro do Linktree vai ter sempre, e aqui no Instagram, o link está bem aí na minha bio, sempre vai ter a última coluna no site Hora de Belear, que eu estou escrevendo. Então é sempre artigos semanais. Agora a gente vai ter 2 artigos semanais, um que eu vou trabalhar na quinta-feira, que eu vou escrever para ter um conteúdo a mais aqui para nós, e uma outra coluna normal que eu sempre escrevo toda semana, que eu não escrevi essa semana, mas estou vendo se eu publico lá na quinta ou na sexta-feira, tá? Tem para ter um dia certinho, com o horário direitinho. E aí vocês podem assinar newsletters lá,
lá dentro do site mesmo, e aí uma vez por semana vai os artigos para vocês, tranquilamente, não paga, não tem nada, não tem cadastro, é só você colocar seu e-mail, pronto, já está cadastrado, vai para o teu e-mail lá dizendo que você foi cadastrado, e aí vai toda semana newsletters lá com como se fosse um boletim, né? Onde tem vários artigos, aí você pode ler, que não são só os meus artigos, mas tem os outros artigos também do Francirley, do Samuel, nós somos 3 colunistas, vai ter outros colunistas lá, que a gente fala de teologia, fala de tecnologia, fala de cosmologia, tudo isso relacionado com a teologia, tá? E tem um canal do YouTube, tem outras coisas lá, tem podcast, os podcasts que eu trabalho lá pela BC2, então no último podcast que eu trabalhei com o Bibotalk e a BC2, a gente falou de OVNIs, ETs e por aí vai, foi um podcast bem interessante, principalmente sobre astroteologia. O que é isso? Ouve lá o podcast, lá você vai ver o que é isso, tá? Bom, para vocês que estão assistindo isso, se vocês tiverem alguma dúvida, bom, eu sempre esqueço de falar isso, mas se vocês tiverem dúvida, pode colocar na hora aí, enquanto estiver rolando a live, não tem problema, ou se você estiver assistindo no YouTube, depois, coloca nos comentários dúvida, comentário e tudo mais. Então, se vocês estão assistindo aí agora, tiver algum comentário ou alguma dúvida, pode colocar, a gente ainda tem 3 minutos até a live do Instagram cair de vez. Tá, que eu tenho que ficar me policiando justamente por essa questão do horário. Bom, então não tem nenhuma questão. Na quinta-feira a gente volta novamente. Vamos trabalhar com criacionismo da Terra Antiga. Quinta-feira a partir das 20 horas. E amanhã eu vou publicar aí depois aí o link. Amanhã a gente vai ter lá com o pessoal da BC2 de Salvador. Nós vamos falar sobre Terra plana. Terraplanagem, terra plana no universo, terra plana astronômico, existe, não existe? Qual a implicação disso do ponto de vista teológico? A Bíblia fala de terra plana? Tudo isso a gente vai falar amanhã lá com o pessoal da BC2 de Salvador. Bom, então era isso. Muito obrigado para você que assistiu online, tá? Para você que está assistindo isso no YouTube depois, tá? E até a próxima.